gente, uma boa, tá? É muito estranho não ter nenhuma informação sobre essa casa, tá? Ai, mas é simples. Vamos buscar essas informações. Você tem cada ideia. Que susto, velho! Que mata coração! É mais duro, eu fico na onda de vocês. Ô, mano, gente, na moral, vocês estão muito medrosos. Por que não vamos juntar todo mundo em grupo, fazer uma dupla separada e explorar a casa? Eu achei uma ótima ideia. Eu vou comigo, formar um desse, vai me trocar. Que comigo, velho, você é muito chato. Na moral, você puxou o saco, eu vou te dar um soco no meio da tua cara. Demorou, Manuzinho. Agora a gente vai dar o segredo dessa casa. Eu já vou pro Rafa, viu? Cala a boca, Rafa. Que isso? Ó, eu, o Gui Christian, nós vamos. Então, vamos que vamos, galera. Acho melhor a gente se reunir, viu? A gente não achou nada aqui. Nem vamos achar, não sei quem teve essa ideia, maluco. Ô, Rafa, olha só esses bonecos. De fato, eles são um pouco assustadores. Pouco assustadores? Eles são muito assustadores. Mas, por que eles estão assim tão caídos? Não sei, talvez eles estão assim há tempo já. Nossa! Ela é realmente muito estranha. Olha esse aqui, vai te dar medo. Diretor, já vi um maior aqui, ó. Guarda! Nossa, você... Guarda! Que palhaçada é essa, Gabriela? Levanta essa daí, anda! Profissionalismo, Gabriela, profissionalismo. Ô, diretor! Isso é coisa que se brinque! Eu morro de medo dessas coisas! Quando eu assinei o contrato, eu falei que eu morria de medo disso! Gabriela, foi apenas uma brincadeira. Não precisava disso tudo, esse showzinho que você tá dando aí, não. Não precisava disso. Vai lá pro camarim. Rafa, ajude ela a se compor, por favor, querido. Vamos iniciar a próxima cena. Os atores já estão prontos. Tudo certo. Luz, câmera, ação. Nossa, Igor, que casa esquisita! Olha essa caixa aqui. Tem tipo um cadeado. Esqueci. Apenas algumas. Nada. Pera que eu vi outra. Nossa, tá bem escondida essa daí. O que tem dentro? Ai. Só machuquei, vai lá. Tem, acho que deve estar. Deve ser um barulho. Falando, não tem nada. Ah, não, tem machuquei. Chupeta? Acho que alguma criança já deve ter morado nessa casa. Mas não tem mais nada? Tem uma identidade. Mas tá sem foto. Mas tem um nome. Giovanni Emílio Costa. Esse é meu nome. Mas não tem o nome do meu pai. Produção, que palhaçada é essa? Vocês estão de brincadeira comigo, né, velho? Olha! O que foi essa vez? Ele estava indo tão ótimo! Ótimo! Eu nunca conheci o meu pai! Ele me registrou e depois sumiu. Você sabe o que é isso? Eu tô louco, velho! Por que eu aceitei a fazer isso? Nosso Deus! Ah, vambora! Eu não quero fazer mais! Eu não quero! Ele não sabe o que é isso! Ele não sabe o que é ter uma dor de não conhecer o pai! Talvez foi só uma coincidência. Não foi! Eu quero ir embora! Produção, nós vamos fazer. Não! Eu não quero! Nós vamos fazer, nós vamos fazer. Se posicione onde vocês estavam. Tomada 1. Take 37. 1, 2, 3. Gravando! É, pelo visto, morava uma criança nessa casa. Nossa, essa sacola grande. Deixa eu abrir.
Tem uma coberta aqui. Nossa, tá com cheiro de que tá guardada aonde? Tem mais nada? Um bilhete? Quê? Aqui, ó. Ah, esse? Quê? Que Palhaçada foi? é essa? Produção, o que tá acontecendo? Não tá bem? Não tô acreditando! Como vocês descobriram? Não tô me sentindo bem. Produção, o que tá acontecendo, produção? Como vocês descobriram isso? Vocês estão mexendo no meu passado! Na parte que mais dói em mim! Aos meus 5 anos, eu fui abusada pelo meu tio. E a minha mãe nem sequer acreditou em mim. Isso eu nunca mais esqueci. Da dor que me trouxe. Do sofrimento que isso me trouxe. Como você tem coragem de brincar com isso? Eu não aguento mais. Eu vou embora daqui. Vocês só podem dar de palhaçada, né? Grandes atores vocês são. Vamos embora. Vai. Grandes atores. Próxima cena já é tudo certo? Tudo certo. Ok. Luz, câmera, ação. Thiago, eu achei ele na internet. Sério? O que tá falando aí? Acabou você. Ah, mas esses iPhones é tudo, tá? Ah, quer saber? Deixa isso pra lá, vamos começar a procurar, vasculhar, ver o que a gente encontra. Pelo amor de Deus. Olha, eu achei uns filmes abertos no marido. Deve ter sido os meninos. É, bom, será que eles procuraram nessas roupas aqui? Deixa eu ver. Encontrei. O quê? Nada. Como assim nada, Thiago? Nada. Não quero falar sobre isso. Deixa pra lá. Produção, Thiago, corre! não, que- Não quero fazer mais não, para! Que isso? O que você encontrou? Olha aqui, acharam droga! Droga! Droga? Produção, você tá de sacanagem, né? Produção, na boa, tá? Vocês sabem do que eu passei na minha vida em clínica de reabilitação pra me curar do meu vício com droga. Aí vocês vão me falar numa cena pra encontrar droga. Vocês são de apelação, né não? Vocês falaram comigo que no roteiro ia encontrar arma, produção. Arma! Que palhaçada! Eu fico impressionado com a falta de profissionalismo dessa equipe. Quem disse que droga não é uma arma? E olha pra você, já está na hora de superar essa fase. Levanta aí ou você é um fraco. O que você não passou por Diretor! mim? Eu não tô te entendendo não, tá? Ele não tá fraco não. Ele tá com você demais. Então mostra, e levanta aí e continua sendo. Eu não quero fazer. Não, vamos! Estou perdendo tempo. Se posicione. Luz, câmera, ação. Pelo visto, parece que eles mexem com coisas pesadas. Será que não tem uma coisa aqui? É, eu não sei. Realmente é muito estranho não ter nenhuma informação sobre essa casa. Essa casa é bem estranha mesmo. Olha essa boneca. E esse palhaço? Esses móveis cobertos. Alguma coisa aconteceu aqui. Peraí, achei uma pasta aqui, mandou. Ah, sim. Pasta rica. Parece sugestiva, viu? E dessa pasta? Será que tem um carro? Não sei. Nossa, mais remédio. Como pode tirar a vida de uma criança? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu me confundi na tela! Não! Vocês não podiam fazer isso! Minha amiga vem! Vocês não podiam fazer isso! Só que isso?
chega. Eu estou cansado dessa equipe. Essa falta de profissionalismo. Investir grande valor de dinheiro aqui pra nada. Atores caros pra nada. Eu vou cancelar a gravação desse filme. Eu não quero mais saber disso. Não quero saber de nada. Mas pensando bem, eu não sei o que eles estão passando na cabeça deles. O que eles estão pensando. Porque é simplesmente um filme. Uma gravação. Aparentemente nada demais. Eu já fui longe demais. Faltam mais 3 cenas. Acho que eu vou continuar. Atores, por favor, se posicionem. A minha vontade de trocar esse elenco inteiro. Luz, câmera, ação. Gente, eu acho melhor a gente desistir dessa ideia. Agora já estamos podendo tirar agora. Mano, eu concordo com você, mano. Agora que a gente está aqui, vamos investigar todo mundo, galera. Se a gente não achar nada, junta todo mundo e vai embora. Tá, tudo bem então, mas vocês já pararam pra pensar de onde é que vem o mistério dessa casa? Eu acho que as pessoas devem ter... Gente, isso tá ficando muito estranho, mano. Isso tá muito estranho. Você nunca vai ser ninguém. Você será uma prostituta. Ninguém se importa com você. Chega! Chega! Corta, diretor! Eu tô com medo! Ele não vai cortar. Por favor, essa brincadeira não tem graça. Essa é a realidade. E esses são os conflitos da vida real. Ô diretor, para com essa cena agora! Chega, acabou esse filme, para com essa cena agora! Diretor, cadê você, diretor? Agora vocês estão com medo da realidade. Vamos aplaudir os nossos atores, vamos? Aguarde as cenas do próximo capítulo. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 14, verso 25, melhor dizendo. Isso, pastor, não acabou ainda não? Não, ainda não. Eu não acabou, entrei antes. Atrapalhei a cena? Sou eu de novo? Sou eu de novo. Ah, então sou eu de novo. Tô querendo ser protagonista de uma história que eu não sou, né, gente? Jesus amado. 2 Samuel, capítulo 14. Verso 25. Todos já acharam? 2 Samuel. Capítulo 14, verso 25. Diz assim o texto: em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Abisalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Tinha um cabelo que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais do que 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. Repita comigo assim: Israel, fala mais forte, em Israel não havia ninguém tão famoso como Abisalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Tinha um cabelo que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. Eu não sei você, mas a vida inteira, desde quando eu nasci, eu fui atrás dos meus heróis. Eu não sei se você tem um herói que você possa dizer que é seu herói.
que se torna uma pessoa como referência para você, que se torna como modelo para você. Por exemplo, na minha infância, não é a infância de vocês, tinha um desenho que chamava Thundercats. E esse desenho que chamava Thundercats, o rapaz levantava a espada dele e dizia assim: Thunder, Thunder, Thundercats. E ele então tinha força e se transformava então num grande líder, defendendo várias pessoas. Na minha infância também tinha outro desenho que chamava He-Man. Isso, He-Man. Os defensores do universo, onde ele pegava a espada também, e ele levantava a espada, e ele então dizia assim: eu tenho a força, He-Man. E ele tinha um príncipe tão frágil, ele se transformava num grande guerreiro. Nós, na nossa infância, eu sempre falava assim: nossa, eu sou o He-Man. Mas não parecia muito comigo não, porque ele era lourinho, do cabelo meio cortadinho aqui, fortinho, e eu pretinho, magrinho, empenado, não tinha nada a ver comigo, mas era um dos meus heróis. Eu não sei se você já teve herói, mas eu já tive vários heróis. Por exemplo, um dos meus heróis era o meu pai. Meu pai também era o meu herói. Ele chegava em casa, todo mundo respeitava ele. Eu chegava em casa, todo mundo olhava para ele e respeitava ele. O que o meu pai falava era lei. E aí é interessante, por quê? Porque eu falava assim: eu quero ser igual ao meu pai. Quando chegar em casa, todo mundo obedecer. Eu quero ter a liderança do meu pai. Eu quero ser um homem forte como meu pai. Eu ia bater queda de braço com ele, e aí diante da queda de braço com ele sempre ganhava de mim. De vez em quando ele falava assim: olha, eu estou fraco, meu filho, estou fraco, e deixava eu ganhar. E eu falava assim: nossa, eu ganhei do meu pai, porque eu vi o braço dele tão grande e o meu tão fino, e mesmo assim eu ganhava a guerra. O meu pai era o meu herói. Quando eu vim para a igreja, os meus heróis eram os meus pastores. Eu começava a olhar para eles e falava assim: nossa, como que o meu pastor pega um texto da palavra e continua falando tanto tempo assim? Como que ele ora e nós saímos da igreja melhor do que nós entramos? Meu pastor é meu herói. Meu pastor é aquela pessoa que eu olho assim e falo assim: nossa, eu quero pregar como ele, eu quero ser como ele, eu quero andar como ele, eu quero caminhar como ele, eu quero falar como ele. É interessante porque não tem ninguém que não tenha o seu herói. Talvez você, moça, a sua heroína é sua mãe. Talvez a sua heroína seja uma pessoa de um cinema que você acha que é bonita, ou que é forte, ou que é bonita demais. Talvez o seu corte de cabelo. Muitas mulheres, né? A gente chega assim, quantas fases que eu e minha esposa eu chego para ela e assim: amor, muda o seu corte de cabelo. E ela fala assim: não, estou sem ideia. Então eu vou para uma revista feminina e eu falo assim: ó, corta o cabelo igual essa mulher aqui, ó. Ela então vai lá e corta o cabelo igual dela, faz franjinha às vezes, joga o cabelo de lado, corta de um jeito, corta do outro. Eu é que sou frustrado com o cabelo, não tem jeito de eu fazer cabelo diferente. Meu cabelo é só isso mesmo, passa a máquina aqui mais ou menos, só saco pra cá e pronto. Se fizer mais do que isso, não tem jeito, vai ficar meio estranho. Aí eu pergunto a você, né? Você tem os seus heróis? É interessante porque a gente, no mundo que a gente vive, o mundo cinematográfico, é um mundo que ganha muito dinheiro quando tem muito telespectador. E quando tem um lançamento de um filme, nós gastamos dinheiro na bilheteria para ir lá ver o filme. Às vezes a gente olha esse lançamento do filme do Homem-Aranha, e aí quantas pessoas: nossa, vamos! Junta um, junta dois, junta três, e vai lá para o cinema. Por quê? Porque quando chega o Homem-Aranha, é o meu herói. Se às vezes você vai ver aqui alguns jovens aqui, está com a camisa talvez do Batman. Eu vi aqui um hoje, Isaías está com a camisa do Batman ali. Alguns têm camisa do Homem-Aranha. Por exemplo, o Pedro, ele é fã do Batman. Eu sou também fã do Batman. Eu gosto muito do Batman. Por quê? Porque em determinado momento nós começamos a olhar qualidades desses heróis. Aqui tem uma Batman aqui, ó. Uma Batman aqui, ó. A camisa do Batman. Tem o Batman também. Cadê o Batman? Tem o Batman aqui também. Tem o Batman. Então você olha que quantas pessoas precisam de uns heróis. Eu pergunto a você assim: qual é o seu herói? Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: qual é o seu herói?
No texto em que nós lemos, nós vemos a história de um jovem chamado Absalão. Absalão, o significado do nome dele é: o Pai me deu paz, o Pai me deu tranquilidade, o Pai me deu a bênção da tranquilidade, me deu a bênção da paz. É interessante porque Absalão, ele nasce num lar onde o pai dele era o herói de uma nação, o pai dele era o líder de uma nação, o pai dele nada mais é, nada menos que isso, era o rei Davi, o segundo coração de Deus. O pai dele era um homem que era admirado pela nação de Israel, era um homem que era venerado pela nação de Israel. Quando ele ia para a batalha, as mulheres então faziam músicas para Davi, cantavam hinos em relação a Davi, porque Davi era um grande guerreiro. Davi não se curvava a nada, Davi não se prostrava a nada. Ele estava construindo uma história de bênção. Ele nasce bem pequeno, ele nasce ruivo, um rapazinho, mas enfrenta grandes desafios e ele se torna um herói da nação. O pai de Absalão era o rei de uma nação, era o herói de uma nação. Era um homem que era venerado, respeitado, amado. Era um homem que sabia manipular a espada. Era um guerreiro de frente de batalha. Era um homem que agradava a Deus. A nação tinha Davi como exemplo. A nação amava Davi. A nação gostava de Davi. A nação gostava e adorava Davi por ser um rei libertador, um rei guerreiro. E a Bíblia então diz que no relacionamento de Davi com a sua esposa, nasce Absalão. E a Bíblia diz que ninguém era tão famoso como Absalão. Por quê? Porque ele tinha um cabelo liso, ele era perfeito da cabeça aos pés. E o cabelo dele era tão grande que pesava 2 quilos. E cortava somente uma vez no ano. Quer dizer, quando Absalão andava na rua, as mulheres deviam falar assim: nosso pai. Talvez Absalão era o assunto das meninas, Absalão era o assunto das garotas, Absalão chamava atenção em qualquer lugar, em qualquer história. E aí talvez alguém perguntava para ele assim: nossa, Absalão, você é bonito. E Absalão falava assim: eu sou bonito, mas o meu pai é Davi, sabia? Eu tenho pai, eu tenho um guerreiro, eu tenho um herói, e o meu pai é o pai mais famoso da nação, é o meu herói, é aquele que eu literalmente tenho prazer de dizer que é meu pai, ele é o meu herói. É interessante, se você não tem herói, é interessante e é maravilhoso quando você tem um herói. Quando você quer parecer com ele, quando você quer ser como ele, quando você quer falar como ele fala, como você quer decidir como ele decide, como você quer comer como ele come, quer vestir como ele veste, quer às vezes tomar decisões como ele toma decisão. Por quê? Porque é herói. Eu penso que Absalão olhava para o pai dele e dizia assim: nossa, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ter uma vida igual ao meu pai. Mas só que Absalão já começava a ter brilho próprio, ele já começou a ser famoso, começou a ser belo da cabeça aos pés, e ele então começou a ver, e ele começou a perceber, diante desta realidade, que ele tinha um pai que era o herói dele. A coisa mais bonita do mundo, e a coisa mais interessante do mundo, é quando uma geração sabe ter os seus heróis. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ele assim: você sabe quem é o seu herói? É interessante porque uma geração que tem os seus heróis é uma geração que tem referência, uma geração que tem modelo, uma geração que tem exemplo na frente para ser ou decidir ser igual aos seus heróis, ou ser igual ou melhor do que os seus heróis. Mas a pior frustração de uma geração é quando essa geração não tem os seus heróis. É quando essa geração se frustra com os seus heróis. Quando essa geração é machucada pelos seus heróis. Quando essa geração é ferida pelos seus heróis. A Bíblia diz que Absalão era filho de Davi. Enquanto Davi construiu uma história de vitória diante do povo, ele construiu uma história de destruição dentro da própria casa dele.
Davi era herói da nação, mas era literalmente uma pessoa que destruía o lar dele mesmo. Davi era uma pessoa que colocava diante das pessoas temor, mas dentro de casa não era bem assim. Dentro de casa não foi dessa forma. Dentro de casa Davi não caminhou dessa forma. Davi então diante da nação construiu pessoas que pudessem o admirar, mas dentro da própria casa não foi bem assim. Agora abre a sua Bíblia agora em 2 Samuel capítulo 13, verso 20. 2 Samuel capítulo 13, verso 20. E seu irmão Abisalão perguntou: Aminon fez mal a você, não conte isso a ninguém, minha irmã, afinal de contas ele é o seu meu irmão, não leve isso a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Abisalão. Repita comigo assim: assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Abisalão. A Bíblia diz então que aconteceu uma tragédia na casa de Davi. E qual foi a tragédia que aconteceu na casa de Davi? Um dos seus irmãos, um dos seus filhos, chamado Aminon, se apaixonou pela sua própria irmã chamada Tamar, e ele então estuprou a própria irmã, ele abusou da própria irmã. Ele então pega a própria irmã e usa a própria irmã como própria mulher dele. E diante dessa situação, eu fico imaginando que Abisalão, vendo tudo isso, o que Abisalão esperou? Eu tenho um herói, eu tenho um pai que ele destrói os inimigos, e ele não vai ficar omisso a essa situação dentro de casa. Eu tenho um herói que o meu pai matou Golias. Esse problema vai ser muito pequeno para ele. Esse problema vai ser insignificante para ele. Esse problema não vai ter dificuldade nenhuma. Abisalão então espera o herói dele tomar uma atitude. Espera o herói dele então ir em direção a esse problema, porque ele viu a própria irmã ser abusada pelo próprio irmão. Abisalão então olha para o próprio pai dele e pergunta: meu pai vai fazer o quê? Meu pai vai ficar calado diante dessa situação? O meu pai vai aceitar isso de qualquer jeito? A Bíblia diz que Davi ficou calado. Davi não falou nada. Abisalão então tomou as dores da irmã, chamou a irmã para dentro da casa dele, e a Bíblia diz então que a irmã, ela ficava triste sozinha na casa do irmão dela. A irmã dele que foi abusada ia para dentro da casa dele. Abisalão então olhava a irmã que foi estuprada, a irmã que foi prejudicada, a irmã que foi molestada dentro da casa dele, e o coração dele ficava partido. O coração dele ficava angustiado, o coração dele ficava decepcionado. E aí então, aonde está o meu herói? Aonde está o rei de uma nação? Aonde está o líder de uma nação? Aonde está o líder que faz toda a diferença? Abisalão começou a perceber que a vida dele não era literalmente um mar de rosas. Abisalão começou a perceber que a vida dele, ele precisava decidir. O herói dele não ia tomar decisão por ele mais, ele precisava tomar as próprias decisões. Abisalão percebeu que a vida é dura, a vida não é fácil. A vida muitas vezes bate na gente de uma maneira que a gente não entende nem compreende. A vida às vezes é complicada para a gente, a vida às vezes é injusta para a gente. Davi então sendo rei de uma nação, sendo aplaudido por uma nação inteira, mas dentro da própria casa tinha um filho frustrado, porque viu o irmão molestando a própria irmã, estuprando a própria irmã, e o pai dele não fez nada. O pai dele foi literalmente uma pessoa omissa diante de um grande problema dentro da casa dele. Eu só sei de uma coisa para você: se você não tem o seu herói, busque o seu herói. Mas toma cuidado, você que já frustrou com os seus heróis.
Toma cuidado você que muitas vezes perdeu a capacidade de entender que tem heróis na vida. Mas toma cuidado você que muitas vezes já está frustrado com os heróis que a vida te deu. Uma geração frustrada com o seu herói, uma geração frustrada com os seus líderes, uma geração frustrada com as pessoas que estão acima dela. É uma geração comprometida ao fracasso, é uma geração complicada, é uma geração sem referência. A Bíblia então diz que Absalão estava vendo a dor da sua irmã todos os dias. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem força e capacidade de ver e sentir as dores de alguém que você ama? Fique imaginando, irmãos, enquanto Davi estava vencendo as batalhas, enquanto Davi estava vencendo as guerras de Israel, Absalão estava vendo a irmã triste, chorando e decepcionada dentro da própria casa. E o que o pai dele estava fazendo? O que o pai dele estava fazendo? Nada. Absalão agora entra num ciclo de decepção com seus heróis. Absalão agora entra num ciclo de doença emocional com seus heróis, com o seu próprio herói. E o herói dele não era o herói de Hollywood, não era o Homem-Aranha. O herói dele não passava numa tela de um cinema. O herói dele não passava numa revista em quadrinhos. O herói dele não era um livro de ficção. O herói dele, que ele estava frustrado, era o próprio pai dele. É interessante porque Absalão, ele se torna uma pessoa frustrada, porque o herói dele era um homem de carne e osso. Não era um herói criado pela ficção, não um herói criado com poderes sobrenaturais, mas era um homem que era carne e osso. Um homem que podia errar, um homem que podia falhar, um homem que podia decepcionar pessoas, mas mesmo assim era o herói de Absalão. E Absalão vendo o herói dele cada vez ficando mais longe, e ele vendo a irmã dele sofrendo cada vez mais. É interessante porque no mundo de hoje, quanto mais nós estamos vendo mulheres sendo molestadas, né? Quanto mais nós estamos vendo pessoas vivendo certos estupros ou certos abusos, aonde a mulher tem se tornado tão vulnerável e complicada, onde a mulher não pode usar mais uma roupa curta, não pode usar nada apertado. É evidente que isso, nós como servos de Deus e temos princípios de Deus, não valorizamos nada disso, que a mulher tem que andar com ordem e com decência. Nós ensinamos isso, mas não é motivo para que ninguém abuse dela, não é motivo que ninguém interpele ela com outro tipo de situação. Agora nós podemos ver o irmão tomando a dor da própria irmã, o irmão agora sofrendo as dores do próprio irmão. Agora o irmão, ele faz mal, e ele faz mal à própria irmã. Absalão agora não aguenta esperar, ele não aguenta esperar. Por quê? Porque ele espera 2 anos. O que o meu herói vai fazer? Ele espera 2 anos. O que o meu pai mata Golias, mas o meu pai não tem coragem de chegar perto do meu irmão Aminon e resolver esse problema. O meu pai é o herói de uma nação, mas ele não consegue resolver o problema dentro de casa. Olha o problema de agora, de Absalão dentro da própria casa dele, dentro do relacionamento familiar dele. Ele espera o rei. Era rei de uma nação, mas Davi deixou de ser pai de uma família, deixou de ser exemplo para uma família. E a Bíblia então diz que Absalão não aguentou esperar. Absalão não aguentou esperar e começou a planejar a morte do próprio irmão agora. Se o meu herói não faz, eu vou fazer. Se o meu herói não toma atitude, eu vou tomar. Se o meu herói na verdade não toma decisões em prol da minha família, eu vou tomar. Eu não vou aceitar mais de maneira nenhuma. Agora é interessante, um homem, uma geração sem paternidade é uma geração que cria rebeldes. Uma geração sem paternidade, uma geração sem os seus heróis bem fixados e bem formados,
no seu espírito, na sua alma. É uma geração que quer resolver problemas por si mesma. É uma geração que cria uma própria independência, se cria na rebeldia. Por exemplo, o Brasil, na década de 80, levantou os jovens mais rebeldes da época do Brasil. Por quê? Porque quando o Brasil sai de uma ditadura terrível, onde todo mundo é decepcionado com os líderes do Brasil, os jovens se levantam então no movimento do rock and roll, aonde Cazuza canta uma canção que ele diz: os meus heróis morreram de overdose, onde ele não tinha heróis, então ele tinha que fazer a própria história. Ele se torna então um homem rebelde, vai relacionar com o homem, vai fumar maconha, vai cheirar droga, e até então se contamina com o vírus do HIV. Ele se torna então uma referência para uma geração de combate à rebeldia, aonde um homossexual, aonde um rapaz que era um homem de uma família bem conceituada, rica, do Rio de Janeiro, aonde ele sabia o que tinha que fazer, mas por quê? Uma geração sem paternidade, uma geração sem referência, uma geração frustrada com seus heróis, tem uma tendência de tomar as suas próprias atitudes. Satanás não quer destruir você, Satanás quer distorcer os seus heróis. É interessante que tem pessoas dentro da igreja, mas os heróis dele não é Jesus. Tem pessoas às vezes dentro da igreja que os heróis dele não são os apóstolos, os heróis dele não é o Espírito Santo. Os heróis deles às vezes são pessoas seculares aí, e que têm valores totalmente distorcidos à palavra de Deus, e ele acha que ainda vai ser uma pessoa com princípios totalmente envolvidos e valorizados. Satanás não quer tirar você da igreja, Satanás quer fazer você se frustrar com seus heróis. Se eu pudesse perguntar aqui, qual moça aqui que é decepcionada com seu próprio pai, talvez teria tantas mãos levantadas aqui. Talvez eu perguntasse aqui, qual os homens aqui que é decepcionado com seu próprio pai, quantos levantariam as mãos aqui? E às vezes a gente acha que a nossa vida, ela não vai acontecer esse tipo de coisa, mas nós estamos vulneráveis a isso. Absalão agora planeja a própria morte do irmão. Ele então espera 2 anos a indiferença do pai dele. Ele espera 2 anos a indiferença do herói dele. Eu não sei você, às vezes é preferível eu lidar com o ódio de uma pessoa, às vezes eu prefiro lidar com o preconceito de uma pessoa do que lidar com a diferença dela. É complicado você acreditar que alguém te ama quando a pessoa passa por cima das suas fraquezas, quando passa por cima dos seus sentimentos, quando passa por cima dos seus pensamentos, quando passa por cima das suas ideias. Quantas vezes na minha adolescência, quantas vezes na minha juventude, eu procurava alguém que pudesse me ouvir, e eu não tinha ninguém para falar comigo, não tinha ninguém para ouvir as minhas lamentações. Eu tinha dificuldade de confiar nas pessoas, porque Satanás tinha um propósito. Satanás não queria que eu tivesse heróis, Satanás não queria que eu buscasse orientações, Satanás não queria que eu buscasse então conselhos, Satanás queria que eu resolvesse as coisas sozinhas. A falta da paternidade faz a gente então ser independente. A falta da paternidade faz a gente então tentar resolver os problemas do nosso jeito. Absalão agora espera o herói dele por 2 anos, e o herói dele não faz nada. A indiferença do herói dele, que era o pai dele, era líder de uma nação, mas não era pai de Absalão. Absalão então cria um ódio do próprio irmão, cria uma indiferença do próprio irmão. Absalão então cria agora uma certa distância do próprio irmão, e ele planeja matar o próprio irmão. Agora abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15, verso 1. 15, verso 1. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente.
Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi, resolveu Absalão e chamava e perguntava de onde era. E quando uma pessoa respondia: Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia: olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: ah, se eu fosse o juiz, enquanto qualquer pessoa que tivesse uma questão ou pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Repita comigo assim: e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Absalão agora tinha um inimigo, não tinha mais um herói. Davi agora não era mais o herói de Absalão. Davi agora era o inimigo de Absalão. Absalão agora sonha com o trono do pai, sonha com o lugar do pai. Absalão agora sonha em conquistar o povo que era do pai, em conquistar o lugar que era do pai. Absalão agora não tem admiração pelo herói dele mais. Absalão não tem prazer de estar perto do herói dele mais. Não tem satisfação de estar perto do herói dele mais. Um dia desse, tem pouco tempo agora, uma moça chegou perto de mim e falou assim: pastor, você ora por mim? Eu falei assim: oro. Qual oração que você quer? O povo da igreja para de encher o saco. Eu falei: que isso, irmão? O povo da igreja tem que encher o saco, sim. Ela falou assim: não, eu não quero que o povo da igreja me enche o saco. Eu falei: o povo está falando o quê? O povo da igreja está mandando eu perdoar meu pai. Eu falei: mas tá certo. Não, vou perdoar aquele desgraçado, não, velho. Eu falei: que isso, irmão? Não, vou perdoar aquele miserável, não. Eu falei assim: não, calma, o que aconteceu? Não há perdão que não seja alcançado pelo perdão do amor de Deus, filho. É porque não foi o senhor que foi estuprado por ele dos 6 aos 14. Aquele desgraçado me molestou a vida inteira. Agora ele está com Covid lá no CTI. Aí o povo está pedindo para eu lá visitar ele, para ir lá, porque eu tenho que ter pena dele. Não tem pena não, ele vai para o inferno de cabeça para baixo, pastor. Aquele desgraçado. Eu quero é que ele morra. O sangue de Jesus tem poder. Olha, pastor, não tem ninguém que fale aqui, mas ninguém que fale aqui que eu vou perdoar esse desgraçado, não. É interessante porque quando aquela menina nasceu, o pai dela era o herói dela. O pai dela era aquele que ela aplaudia, que pegava na mãozinha dela e andava com ela pelas ruas, que talvez ensinou ela a andar, ensinou ela, deu comidinha na boca dela, ensinou ela a ver televisão, a sentar, e às vezes falar: papai te ama. E agora então, esse homem que ensinou essa mulher, ensinou essa moça a viver uma vida, e agora se torna então o inimigo. Por quê? Porque o herói não soube ser herói, e frustrou então, literalmente, uma moça. E é interessante porque eu cheguei perto dela e disse assim: filha, você tem todo o direito de ter ódio. Mas então o senhor está me dando razão? Eu falei: não, não te dou razão não, eu estou falando que você tem todo o direito de ter ódio. Mas por que você está falando isso? Porque se fosse eu também tinha. E se fosse eu, talvez estaria pior que você. Você ainda está procurando igreja. Talvez eu nem igreja estaria procurando. Talvez eu estaria frustrado, decepcionado e arrasado, porque eu me frustrei com o meu próprio herói. E ela disse assim: pastor, a grande verdade é o seguinte: eu não queria sentir isso por ele. A grande verdade é o seguinte: eu queria amar meu pai. Eu queria, na verdade, abraçar ele, eu queria gostar dele, mas eu não consigo. Eu chego na igreja, e quando eu chego na igreja, eu chego frustrado. Quando eu chego na igreja, eu chego decepcionado.
Eu chego decepcionada, por quê? Porque tem um lado meu que quer perdoar, mas tem outro lado, quando lembra dessa dor, pastor, a dor foi terrível, o trauma foi terrível, e agora esse meu pai não é mais meu pai, ele é meu inimigo número 1. E eu perguntei assim para ela, assim, seu pai converteu? Ela disse, não. O seu pai te procura? Ela disse, não. Seu pai conversa com você? Não. Eu falei, meu Deus do céu, que dificuldade essa moça está passando. É fácil a gente pedir alguém para perdoar. O difícil é aguentar as dores que a pessoa aguenta. É fácil dizer para uma pessoa restaurar um relacionamento que ela foi ferida. O difícil é viver a dor que ela vive. O difícil é enfrentar o problema que ela enfrenta. O difícil é enfrentar o monstro que ela enfrenta todo dia, ou que ele enfrenta todos os dias, as limitações que ele tem todos os dias. Aqui vocês viram, diante do filme da vida, quantos aqui complicados com droga, com estupro, quantos aqui com lembranças traumáticas do passado, quantos aqui diante do filme da vida, vivendo dilemas tão difíceis, vivendo dilemas que talvez não conseguem superar, não conseguem avançar. Absalão a mesma coisa. Talvez você pergunta assim, se eu fosse rei, tá tudo bem, tem dinheiro em casa, tá bom. Não tinha nada, porque na verdade Davi esqueceu que ele era o herói de Absalão. Ele não era simplesmente o provedor, não, mas era o herói. Ele era aquele que era referência para Absalão. Absalão então espera 2 anos. Ele prepara então um plano para matar o próprio irmão. E ele vai então e mata o próprio irmão. Ele planeja a morte do próprio irmão. E ele mata o próprio irmão. Coloca o irmão numa situação difícil e mata o próprio irmão. Olha o que Davi, líder, rei, admirado pela nação, mas dentro de casa, sendo um homem omisso e indiferente aos seus problemas. Quero te dar um conselho hoje. Eu tenho certeza que a sua família não é perfeita. Eu tenho certeza que a sua família, ela não é a melhor das melhores. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o seu pai não foi o melhor do mundo, nem a sua mãe foi a melhor do mundo. Eu tenho certeza que seus irmãos, às vezes, dão vontade de bater neles. Mas, por favor, viva a sua vida familiar sem indiferença. Não seja indiferente aos problemas da sua família. E não aceite a sua família também ser indiferente aos seus problemas. Não existe família perfeita. Mas se tem uma coisa que arrasa o nosso coração, é quando alguém sabe que a gente está passando problema e ela então passa indiferentemente ao nosso lado e não faz nada. Às vezes é preferir falar assim, ô burro, ô cachorro, ô cavalo, ei, estou vendo você, por que você está chorando? Por que você está pelos cantos? Mas a maioria das pessoas tem deixado a arma de Satanás destruir os relacionamentos, que é a arma da indiferença. Talvez você tenha amigos aqui hoje, e os amigos que você tem, você às vezes fala que são seus amigos, mas a maioria dos seus amigos estão sendo indiferentes. Eu fico imaginando, irmãos, porque depois que Absalão sofre essa situação com o pai dele, se decepciona com o pai dele, fica arrasado com o pai dele, fica frustrado com o pai dele, fica decepcionado com o pai dele, ele manda então preparar para si uma própria casa, e ele agora não consegue morar na mesma casa que o pai dele mora. Ele não consegue ficar debaixo do mesmo teto. E os estudiosos dizem que ele então vai embora de casa. E sabe o que o pai dele faz? Nada. Absalão então mata o próprio irmão e espera o próprio pai falar alguma coisa para ele. E o próprio pai dele, o que faz? Nada. Absalão então, esperando a indiferença do pai, ele toma uma atitude. Depois de 3 anos longe de casa, ele resolve então fazer um concerto com o próprio pai. E ele vai então, mora a 2 quilômetros da casa do pai dele, que é Davi. E ele fala assim: pai, eu te perdoo.
Davi então fala para ele assim: olha filho, eu também te aceito de novo, vem para perto. E ele mora a 2 quilômetros da casa do pai dele. Mas só que Davi passa os 2 anos sem sequer conversar com o pai dele. É assustador quando as pessoas têm culpa no cartório. Pessoas que têm culpa no cartório não conseguem vencer as suas indiferenças. Pessoas que têm culpa no cartório não conseguem olhar a gente nos olhos. Pessoas que têm culpa no cartório não conseguem tomar atitudes para aproximar umas das outras. Já viu aquela pessoa que é falsa com você? Já viu aquela pessoa que está falando mal de você pelas costas? Já viu aquela pessoa que te condena por trás? Já viu aquela pessoa que ri na sua frente, mas por trás está te dando bordoada? Aquela pessoa não consegue olhar nos seus olhos, não. Aquela pessoa não consegue enfrentar as coisas. Por que Davi, na verdade, não conseguia chegar perto de Absalão? Porque Davi sabia que não tinha conseguido ser o herói do próprio filho dele. Davi não conseguiu suprir a necessidade da admiração do próprio filho dele. E por causa disso agora o próprio filho dele não aceitou outra coisa de apagar a própria imagem do pai da história. Absalão não queria simplesmente só vencer o trauma da paternidade. Absalão queria agora apagar o próprio pai da vida dele. É assim pessoas traumatizadas. É assim pessoas traumatizadas. São pessoas que na verdade têm dificuldade de enfrentar os seus próprios problemas. E aí por causa disso então querem apagar como se fosse passar uma borracha sobre situações que vivem na vida. Absalão agora, ele luta contra si mesmo. Ele luta de uma certa forma pedindo ajuda. Mas como vencer a arma da indiferença do pai? Ele grita pedindo ajuda, mas como vencer a arma da distância do pai? Como vencer a arma da distância que o pai criou? Porque o pai por si mesmo já estava decepcionado, porque ele era um herói da nação, mas não era um herói da própria casa. Ele era um herói para os seus soldados, mas não era um herói para os seus próprios filhos. Ele era um herói para as pessoas que conheciam ele, mas não era um herói da própria casa, porque dentro da própria casa a única arma que Davi usou foi a arma da indiferença. A única arma que Davi soube usar dentro da própria casa foi a arma da indiferença. Eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas então que Absalão vendo Davi na sua caminhada de vitória, quantos heróis chegando, ó rei, ó poderoso rei. Absalão olhava para ele: aonde eu vejo tão grande assim? É grande para os outros, mas para mim não vale nada. É grande para os outros, mas quando viu a própria filha sendo estuprada, ele se sentiu indiferente, se sentiu distante, e até hoje ele não resolveu o problema comigo. Quantos aqui que estão aqui hoje talvez têm problemas mal resolvidos emocionais? Quantos aqui talvez tenham a síndrome de Absalão dentro de si? Tem problemas traumatizados dentro de si que não conseguem resolver, não conseguem enfrentar, não conseguem perdoar. E aí a gente olha a história de Absalão, pode até escrever um filme, mas só que Absalão, a cada dia que caminhava, ele não queria mudar o roteiro da vida dele, ele queria a cada dia cavar um poço e destruir o próprio chamado dele, a própria vida dele. Ele esqueceu que ele nasceu debaixo de uma linhagem profética e ele quis destruir o próprio pai. Não justifica. Não interessa qual foi a dor que nós vivamos ou enfrentamos, qual seja, nós precisamos entrar diante de Deus. Precisamos colocar essa alma diante de Deus. Precisamos colocar essa realidade diante de Deus e perceber que se você não mudar a sua história, você pode então escrever a sua vida completamente, uma vida complicada, uma vida que vai se autodestruir amanhã, vai ser uma pessoa frustrada amanhã, mas você pode ser o protagonista da sua própria história, onde você caminha em direção ao perdão. Eu fico imaginando todas as vezes que Absalão olhava para o pai dele, todas as vezes que Absalão então olhava para a coroa do pai dele,
olhava para os soldados que o pai dele tinha, olhava para a honra que o pai dele tinha, e ele então devia perguntar a Deus: que falso é esse homem? Conta-se uma história de um jovem, que ele tinha 5 anos de idade, e ele viu o pai dele bater na mãe dele a vida inteira, mas o homem era um presbítero de uma igreja muito famosa. E aí ele então foi para o fúnebre, o homem morreu, ele foi para o fúnebre, e o pastor começou a pregar lá. O presbítero Joaquim, um excelente homem de Deus. O menino levantava da cadeira e olhava dentro do caixão e voltava. Homem de Deus, de oração, temente ao Senhor, cuidava da família, temente ao Senhor, responsável em suas atitudes. O menino levantava da cadeira e ia lá no caixão, voltava sentado de novo, porque criança é muito inocente, menino. Olhava lá de novo, voltava. E aí o pastor falou assim: e aí? Alguém tem alguma coisa que pudesse falar desse homem? Um homem íntegro, um homem responsável com suas atitudes, um homem responsável nas suas decisões. O menino de 5 anos ficou lá no ouvido da mãe: ô mãe, pode falar mentira? Fica quieto, menino. Porque o pai desse não. O pai que eu tinha era um pai que batia na senhora. Era um pai que era ignorante de todo mundo, não ouvia ninguém não. Mas dentro da igreja ele era outra pessoa. Infelizmente que a vida hoje está cheia de artistas, né? Está cheio de pessoas que, na verdade, ao invés de enfrentar os seus próprios problemas, está vivendo na ficção da vida. Está tendo dificuldade de enfrentar os seus próprios problemas, de enfrentar os seus próprios traumas. É interessante porque ele cria uma história de ficção e ele acha que vai ser bem sucedido diante de uma história que ele criou. E ele esqueceu que ele não está vivendo em Hollywood. A vida é real, a vida é complicada, a vida é difícil. A vida não é nada fácil. Absalão agora querendo construir a sua própria história, mas construindo a sua própria história de uma maneira errada, de uma maneira querendo destruir o próprio pai, querendo destruir a própria família, querendo tomar o lugar do próprio pai, querendo agora ser protagonista da própria família. É interessante porque Absalão agora ele não caminha pelo caminho da verdade, ele caminha pelo caminho da dor. Às vezes tem alguns irmãos da igreja que você pergunta para esse: pai do Senhor, ele: pai do Senhor, está tudo bem com você? Da graça de Deus, está tudo na paz, não estou na guerra. Sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz assim: a bênção de Deus a formoseia o rosto. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ele está sorrindo. Sangue de Jesus tem poder. Se tem uma coisa que Satanás está roubando da vida da igreja, é a alegria. Os crentes hoje não estão alegres mais não, estão bagunceiro e pecador. Mas alegre? Não está não. Satanás está roubando a alegria da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja hoje está seguindo no caminho do ódio, da opressão, da depressão, da tristeza. Está aceitando ficar triste. Está aceitando ser liderado pelos seus traumas, está aceitando ser liderado pelas suas feridas. Absalão agora estava escrevendo uma história de dor, mas ele podia mudar o roteiro da sua vida. Ele podia mudar a história da sua vida em direção ao perdão, em direção ao amor, mas curvar um homem que errou comigo, perdoar alguém que me machucou, perdoar alguém que permitiu que a filha pudesse ser estuprada. Não, eu não perdoo. Hoje em dia, dentro da igreja, tem um espírito de justiceiro muito grande, onde as pessoas sentam num patamar tão alto e querem destruir o próximo, querem acabar da vida do próximo, não sabe dar segunda chance, não sabe perdoar o irmão, não sabe liberar perdão, não sabe limpar a própria alma das decepções que a vida tem. É desafiador, é complicado, é difícil. Teve uma vez uma pessoa chegou perto de mim e me xingou de tudo quanto é coisa que você pode imaginar na vida, mas me colocou abaixo de zero, e os dois saíram da igreja.
Falou que eu era pastor só porque eu babava o meu pastor, que eu era puxa-saco, que eu era isso, que era aquilo. E saí da igreja. Passou 3 dias, ele passa na porta da igreja, quero conversar com você. A Direne olhou para mim e falou assim, não conversa com ele. Olhou assim, não conversa com ele. Foi sangue de Jesus depois. Irmão, tem que conversar, ué. Não conversa com ele. Não senta perto dele. Falei, tá bom, irmão, tem que conversar. Aí o rapaz vem, né? Aquela coisa toda, né? Eu pedi Judas. Ô, meu pastor amado, te amo, já estou com saudade. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu pedi Judas, olha. Desgraçado, miserável. É interessante, irmãos. A gente não lida com Judas como Jesus lidou. Jesus então vem, meu filho, e dá um beijo nele ainda. Olha que complicação é essa. Aí eu fiquei pensando, será que Jesus era crente demais? Ou Jesus foi falso? Porque olha bem para mim, é difícil de entender isso. É difícil de compreender. Jesus sabia, e ainda disse para Judas assim, meu filho, faz o que você tem que fazer. E o que Judas ia fazer? Judas ia entregar Jesus aos romanos. E aí eu pergunto, será que Jesus foi verdadeiro ou foi falso nessa hora? Porque eu olhando para a minha alma humana, é difícil de entender isso, gente. É difícil de liberar perdão nessa hora. Porque eu tenho que aqui ser bem claro, eu sou humano. Eu sinto as coisas. Eu às vezes penso nas coisas. A gente lá na clínica terapêutica lá, com os rapazes que estão se recuperando, e aí, às vezes estou conversando com eles, eles falam assim, pastor, eu não tenho paciência com ninguém. Eu falei assim, se eu falasse para vocês como que eu também não tenho paciência com vocês, o senhor não tem? Eu não tenho não. Mas nenhuma. Não tem não, mas não parece. Eu falei assim, porque não tem que parecer mesmo não. A minha vontade às vezes é pegar um pedaço de pau que está lá, ó, aquele eucalipto que está lá, ó, tá vendo? De dar 30 varadas, mas 30 varadas. Fazer o que sua mãe não fez. Fazer o que seu pai não fez. Mas colocar esse pedaço no vá. Ai, pastor, eu vapo de novo. E eu rindo. Seu miserável. Essa é a minha vontade. Não, porque eu não tenho bala. Bala. Você vai ter bala agora. Vai ter uma varada agora. Não, eu não dormi direito. Não dormiu direito. Vá criar vergonha na cara. Aí vem a família às vezes ajudando. Ai, meu filhinho não tem sabonete. Vapo nele também. Sabonete. Vai acabar com sabão mesmo, rapaz. Não morre não. Tava na rua aí, comia até cocô. Aí agora não tem sabonete, ó. Presta atenção, rapaz. Que é isso? Ai, meu Deus, não sei. Dormi mal, tô com dor de barriga. Dor de barriga, vai pro hospital, rapaz. Chega lá, ai, tô com o joelho, não sei o quê. Ai, tô com o joelho, não sei o quê. O rapaz chegou, tô com o joelho, não sei o quê. Não posso trabalhar capinando. Tá bom. Pode não, né? Tá bom, vai pro médico então. Não, é porque o médico já veio. Cadê a receita? Cadê o diagnóstico? Qual remédio você está tomando? Não, é porque isso aqui já se tornou como que fala? Esqueci até o termo, pastor. Isso aqui já se tornou crônico. O crônico é inchada, seu miserável. A esperteza. Porque não consegue resolver seus problemas aí, quer fugir. Você acha que a vida, para ser bem sucedido, não tem que trabalhar, não? Mas quantos de nós que estamos fugindo, quantos de nós que às vezes não queremos enfrentar? Absalão agora não quer enfrentar seu trauma. Absalão agora poderia escrever um novo roteiro na vida dele, poderia escrever, mas só que Absalão esqueceu que a vida dele não era um cinema, que o cinema sempre, a história acaba bem para todo mundo, a maioria das vezes, sempre o mocinho vence a história, sempre o protagonista nunca morre, que se morrer não dá bilheteria. Sempre a mais bonita é a mais bem paga. O feioso não tem lugar não. É interessante por quê? Porque às vezes a gente acha que a nossa vida é um cinema, que tudo vai dar certo. Às vezes a gente acha que a nossa vida vai tudo bem. Absalão achou que só porque tinha nascido dentro de um palácio, a vida dele seria 1000 maravilhas, mas não era bem assim.
Ele achou que só porque tinha um pai que era rei, que tudo ia dar certo na vida dele. Absalão esqueceu que a vida muitas vezes é dura. Às vezes a vida bate na gente. Às vezes a vida machuca a gente. É difícil, por quê? Porque as famílias hoje não estão criando filhos para a vida. Estão criando filhos para viver de uma maneira para o resto da vida. Para viver de piquinho para o resto da vida. Eu mamei até 7 anos, misericórdia. Quando eu lembro disso, dá até para traumatizar. Senhor, eu vou para a cruz todo dia até 7 anos. É sacanagem, é muito tempo. Você imagina eu indo para a escola, chegava em casa, mamar no peito, e no peito, não era mamadeira não. Minha mãe chegava, botava o peito para fora e assim, toma meu filho, toma, com 7 anos, gente, sangue de Jesus tem poder. Nossa, Deus, que vergonha. É interessante porque eu mamei até 7, tem gente que mama mamadeira até hoje, 25 anos. Mamãe, eu tô indo pra sua casa porque tô com saudade do seu arroz. Aí vem a mulher, você gosta do meu arroz? Não, tô casado com você. Não, eu gosto do arroz da minha mamãe. Olha que desgraça, irmão. Manda embora de uma vez. Manda lá com o arroz da mãe dele lá, ó. É interessante porque cada dia que passa as mulheres estão cozinhando menos, né? Ih, pastor, comecei a tocar na ferida agora. Cada dia que mais as mulheres estão pilotando menos fogão. E não estão gostando, não. E o negócio, e o pior de tudo, que quem está indo fogão é os homens. Por exemplo, lá em casa, quem faz comida sou eu. Lá em casa, quem pilota o fogão sou eu. Na outra encarnação, né? Eu não sei fazer nada de cozinha. Nada. Mas é interessante, né? É interessante como que hoje, a geração de hoje, como hoje os jovens de hoje, como a geração de hoje está tendo dificuldade de assumir as próprias rédeas da própria história. Eu não critico Absalão, mas também não critico você. Eu não condeno Absalão, mas também não condeno você. Vai ter o pai que Absalão tem, porque a maioria dos filhos são reflexos dos pais. A maioria dos filhos são reflexos dos pais. É evidente que os pais não têm culpa, mas a falta de uma paternidade decente e verdadeira pode gerar uma geração traumatizada e complicada. E olha bem para mim, para que você possa prestar atenção. Davi, na Bíblia, é considerado o segundo homem segundo o coração de Deus. Era um homem que agradava a Deus, era um homem que literalmente Deus colocava nele total confiança em relação ao reino. Mas Deus fez questão de trazer na Bíblia esse erro de Davi, para perceber que não existe ninguém perfeito. Pais podem errar, mas filhos podem reconstruir uma história de vitória. Os heróis podem falhar, mas quem tem a rédea da nossa vida somos nós mesmos. Os pais podem nos frustrar, mas cabe a nós não ficar na frustração que os pais criaram. Os pais podem falhar conosco, os pais podem errar conosco, ou as pessoas podem caminhar conosco, mas não justifica crescer debaixo de uma mediocridade, debaixo de uma limitação e debaixo de uma carência. Deus precisa hoje libertar alguns Absalões aqui hoje. Deus precisa curar alguns Absalões aqui hoje. Porque quando Absalão, ele nasce, ele se torna protagonista de ser um príncipe extraordinário, mas se torna um príncipe totalmente rebelde, rancoroso, doente e que prejudicava a si mesmo e a própria família. A vida, quando Absalão nasce, ele nasce propenso a ser um homem bem-sucedido, mas se torna um homem totalmente frustrado, porque ele achou que a vida dele seria como se fosse um cinema. Ele podia escrever do jeito que ele quisesse, mas a vida nem sempre é do jeito que a gente espera.
Nossos pais nem sempre são do jeito que nós esperamos que seja. Nós não nascemos nem no lugar que talvez nós queremos que nós nascêssemos. Mas o segredo meu e seu é entender que nós podemos escrever uma nova história para a nossa vida. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Queria que você abaixasse a sua cabeça agora e que repetisse comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, meu coração e a minha alma necessita e carece da luz do seu amor e da sua misericórdia. Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz. Fala ao meu coração. Eu careço com toda a minha força da sua ajuda e da sua direção. Porta! Porta! Tá legal aqui, vamos botar uma pausa. Pausa? Seria muito interessante se nós tivéssemos o controle da nossa vida. Mas na vida real, nós não temos essa funcionalidade. Porque existem momentos que é interessante. E a gente gostaria de pegar aquele momento tão alegre e dar um pause. Viver aquilo novamente. Mas nem sempre isso acontece. Existem momentos que nós vamos viver uma vez, ou talvez a última vez. Vou voltar um pouco mais para entender essa história. Voltar? Seria legal se tivéssemos controle sobre tudo. Seria legal se nós pudéssemos fazer tudo como um simples controle. Seria muito interessante. Existem pessoas que não querem pausar, mas sim voltar o tempo inteiro e viver histórias e realidade quantas vezes fosse necessário. Gratificações, os momentos que estavam se sentindo tão amados, tão importantes, mas o passado tem que ficar no passado e o futuro tem que ir. Isso tá muito chato, eu vou adiantar mesmo. Seria legal se nós pudéssemos também adiantar. Tudo aquilo que acontecesse na nossa vida já partir para um momento bom. Tirar da gente experiências ruins. Não viver aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere, aquilo que nos paralisa, aquilo que nos faz mal. Seria tão bom partir logo para o final feliz. Para a cena que chega no nosso ápice, no maior delicadeza possível. Viver somente as melhores etapas de nossas vidas. Mas isso também não é possível. Existem várias fases, processos, e eles devem ser vividos. Quem me dera se minha vida fosse cinema. Pausasse esse momento onde eu chorava com os meus pais, cuidado e o carinho deles. Ou mesmo voltasse no dia que meus filhos nasceram, no dia que eu me senti o homem mais feliz desse mundo. Ou avançar pelos momentos de deserto, sofrimento e dor. Mas a nossa vida não é um cinema. Os finais não são previsíveis. A vida não é um cinema. Ó Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Queremos falar sobre um personagem da vida real. E o nome dele é Jesus. Ele viveu o momento mais difícil da sua vida, a crucificação. Ele estava no Getsemane. E a tristeza era tanta que ele suava sangue. Vocês fazem ideia do que ele passava naquele momento?
mais impressionante é que ele tinha o controle. Ele era Jesus. Ele podia muito bem ter minimizado ou até cessado o seu sofrimento, mas não, porque ele entendia que o roteiro escrito pelo Pai era o único que o levaria a cumprir o seu propósito na humanidade. Hebreus 5:7, a palavra de Deus diz assim: durante sua vida aqui na terra, disse em voz alta com lágrimas, suas orações e súplicas a Deus. E suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Ou seja, foi nesse momento que Getsemane que Jesus chegou, por causa da sua aflição. E ainda assim, ele se entregou à morte de cruz, passando por uma via dolorosa, um caminho sangrento. Riram e zombaram dele. Ele não merecia ter passado por tudo isso. Colocaram então sobre ele uma coroa de espinhos. Os espinhos então começaram a perfurar a sua cabeça, sem que ele pudesse dizer absolutamente nada. Ele se entregou como ovelha muda no matadouro. E naquele momento, muitas coisas ele podia ter dito, mas ele escolheu não dizer. Naquele momento, talvez Jesus pudesse ter dito: pausa, chega, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não preciso passar por isso. Mas ele não disse nada. Ou talvez naquele momento Jesus pudesse dizer: avança, avança para o momento onde eu sento à direita do meu Pai nos céus. Mas ele não disse nada. Ou talvez ele pudesse dizer naquele momento: volta, volta para o momento onde eu caminhava pelas ruas, no meio da multidão, e operava milagres, curas e maravilhas. Mas ele não disse nada. E ele não disse nada porque ele respeitava o plano perfeito do Pai. Naquela cruz, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nunca havia sentido o abandono do Pai. Mas ele sentiu. Mas ele mesmo assim, ele confiava. Ele confiava no roteiro que Deus havia escrito para ele. Mesmo com medo, ele se entregou até o fim. E você, por que tem temido entregar a sua vida nas mãos do grande autor? Quantos aqui temem em deixar o roteiro nas mãos do verdadeiro autor, por medo do que pode vir nas próximas semanas de sua vida? Será que eu vou ser feliz? Será que a minha vida vai ser transformada? Ou será que eu serei feliz para sempre? Jesus não tinha dúvida disso, porque ele sabia que a vontade do Pai era boa, perfeita e agradável. Mas ele sangrou, ele sofreu. As pessoas que ele curou zombaram da cara dele. Os soldados cuspiram no seu rosto, mas ele pensava: vai valer a pena. A vontade do Pai vai valer a pena. Vai valer a pena. A sua história está difícil. Vai valer a pena. Você está sofrendo. Vai valer a pena. Não se mate. Não se venda. Não se renda à pressão dessa vida. Entregue a sua história na vida do Pai. Porque Ele vai fazer a sua história a melhor história de todas. Minha vida não é um cinema. Mas tira o fôlego de muita gente por causa do amor de Deus na minha vida. É isso mesmo. Me fala aí. O que as pessoas pensaram quando você repostou alguma coisa no Instagram falando do confronto? Me fala o que as pessoas podem ter pensado. Ou por que você não postou, o que as pessoas iam pensar. Jesus morreu naquela cruz e sofreu. E o único motivo dele estar fazendo aquilo era por causa de Deus. Ele curou pessoas. Ele curou pessoas e essas pessoas o atacaram. Mas primeiro ele confiou no Pai. Ele confiou no Pai porque ele sabia que o Pai tinha um propósito.
Ele sabia que o Pai tinha um propósito. Ele sabia que ele estaria naquela cruz. Mas você não sabe o dia de amanhã. Mas você planeja ele. O Pai te planejou. Ele te criou. Ele faz o seu caminho todos os dias. Ele te livra de tanta coisa. De tanta coisa. E até hoje você não tem coragem de dar o roteiro da sua vida para ele. Mas ele é o Deus que tira e pode dar a vida. E ressuscitar aqueles que estão mortos. Talvez você não está prestes a morrer agora, mas a sua vida espiritual está indo a fundo abaixo. Você tem que passar por sofrimentos porque você não entende que o controle da sua vida tem que estar nas mãos de Deus. Deus deixa assim você sofrer. Deus deixa assim você desamparar. Porque quando você está cansado, é que você percebe que precisa dele. Porque você usa ele. Mas sabe que ele gosta de ser usado por você? Porque é ali que você dá valor. É ali que você dá valor para ele. Deus fala, tudo bem, filho, vem. Estou de braços abertos aqui para você, pode vir. Deixa, porque eu vou te curar. Eu vou te guardar. Ok. Mas Jesus era santo. E Davi? Podemos falar que era um dos maiores pecadores, mas era o segundo coração de Deus. Porque quando ele estava no fundo do poço, quando ele estava no fundo do poço, quando a sua história estava te definindo, ele falou: ei, cadê o pai que me tirou daquele pasto quando ninguém acreditava em mim? Até mesmo a minha família. Ele lembrou no fundo do poço do pai. E ele fez a sua oração mais sincera. Ele fez a sua oração mais sincera. E não é que chegou? Não é que chegou em Deus? E o que o pai fez? Filho, vem a mim. Deus está esperando a sua oração de arrependimento. Porque você sabe que a sua vida não é um cinema. Você sabe que ela não é um cinema, mas você não tem coragem de demonstrar que não é um cinema. Deus, ele nos fortalece na fraqueza. Deus, ele nos fortalece na fraqueza. Então cadê você, de joelho no chão e falando: pai, eu não aguento mais. Eu cansei de ser usado. Eu cansei de não me achar mais. Quem é você? Quem é você? Talvez você não toma conta de um reino. Talvez você não é um pai de família. Talvez você não é uma mãe de família. Talvez você não é nada. Mas dentro de você, muitas pessoas te feriram. Não é porque você não faz nada que a sua vida está uma maravilha. Você só pode vencer a sua guerra se você lutar. Você está com o joelho no chão e falando: pai, por favor, eu não aguento mais. Eu estou cansada. Porque ainda você acha que a sua vida é um cinema. Porque você acha que é tudo escrito. Ok, pai. A minha vida está em tuas mãos, está no seu controle. Que mentira! Você se preocupa com a sua vaidade. É do que as pessoas vão falar. Mas quem realmente importa, você nega. Mas Deus, ele senta, abre os braços dele e fala: venha no meu colo. Deite. Descanse aqui. Descanse. Eu sei o que você passa, eu sei o que você sofre. Vem, descanse. Você pode estar no deserto, mas Deus dá o pão novo todos os dias no meio do deserto. No meio do deserto, Deus não deixa de te dar o pão novo. Se você está
está no deserto hoje e finge que não está, pare, porque é no deserto que Deus vai te curar. Se você está cansado, não aguenta mais fingir que nada acontece, se você não aguenta mais guardar aqui dentro, se você não tem coragem sequer de ajoelhar e falar: Deus, por favor, levante a cabeça. Ei, você não é imagem e semelhança do rei? Cadê então? Ele não quer os perfeitos, ele quer você. Mas o pai hoje fala: filho, está cansado de fingir que a sua vida é um cinema? Está cansado? Está cansado, mas importa o que as pessoas falam, ou o que vão dizer, ou o que as pessoas vão ver? Está cansado? Vem aqui hoje então. Vem aqui hoje em cima desse altar e fala: pai, por favor, por favor, faça a sua oração mais sincera. Faça a sua oração mais sincera. A sua oração mais sincera fala: pai, eu cansei. Eu cansei. Eu cansei porque às vezes eu me entrego a ti e nada muda. Às vezes eu me entrego a ti e ao meu redor as circunstâncias só pioram. Pai, eu cansei. Eu cansei de tentar lutar e não ter força. Eu cansei porque não tem ninguém do meu lado para me ajudar. Mas Deus está aqui. Ele nunca saiu daqui, ele nunca te deixou. Mas você não consegue ver porque você o rejeita. Para de ser hipócrita. Para de ser hipócrita porque você fala que as pessoas te rejeitam. Mas você rejeita o Pai que te deu a vida. Se hoje você cansou de fingir algo, eu convido você a vir aqui na frente, se ajoelhar no chão. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa. O que importa é entre você e Deus. Coloque o roteiro da sua vida nas mãos de Deus. Eu desafio hoje as pessoas que têm a coragem de fazer a sua oração mais sincera a subir deste altar agora, se ajoelhar e falar: Pai, essa é com você. Vem. Vem. Pode vir. Esse altar representa o colo de Deus. Para aqueles que estão cansados, para aqueles que não aguentam fingir, e para aqueles que não sabem quem são. Vem. O Pai está te esperando. Agora é sua vez de decidir. Oh
Tudo nas tuas mãos, Pai, porque eu quero escrever uma nova história diante da tua presença. Tenha coragem essa noite de entregar tudo nas mãos de Deus. Tenha coragem essa noite de se esvaziar dos teus traumas. Tenha coragem essa noite de esvaziar dos teus dilemas. Tenha coragem essa noite de abrir seu coração e rasgar a sua alma diante do Senhor e tirar toda a sujeira que existe na tua alma. Tenha coragem essa noite de entregar-se completamente a Deus. Tenha coragem essa noite de se entregar sem reservas ao Senhor, Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus é que nós te pedimos. Oh meu Deus, em nome de Jesus é que nós necessitamos.